Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Hoje na lição de número 5, nesse trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2023, estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. Marcos, que foi o primeiro evangelho, o primeiro livro escrito a respeito do ministério do Senhor Jesus. Embora os 4 evangelhos tenham início com Mateus, Marcos, Lucas e João, mas acredita-se que os 3 evangelhos, Mateus, João e Lucas, foram inspirados através do livro de Marcos. Claro, cada um teve Mateus sendo discípulo próximo do Senhor Jesus, Lucas sendo um médico já enviado por Paulo para escrever a respeito dos milagres que Jesus fez, e João também, que estava ali no círculo mais íntimo, um dos discípulos mais íntimos do Senhor Jesus, aquele que reinclinou a sua cabeça sobre o peito do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre João também. Mas acredita-se que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito a respeito do ministério do Senhor Jesus. E durante o decorrer dessa revista, nós iremos trazer algumas curiosidades a respeito de Marcos. Vamos lá, lição número 5 da nossa revista, O Servo e as Multidões. Você que pode, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto áureo. E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Marcos, capítulo 12, verso de número 37, a parte B. Verdade aplicada. Como Jesus, seus discípulos devem lidar com as multidões com compaixão, discernimento e atenção. Aqui nessa aula, meus irmãos, nós fazemos um paralelo entre a liderança. Nessa lição específica, o autor ele faz um paralelo com o servo, referindo-se a Jesus e a multidão. A forma que o Senhor Jesus tratava a multidão que o acompanhava, a multidão que o seguia, a multidão que ele o dispersou. Também a multidão que ali no Getsemane o acompanhou, levando ele para ser acusado, levando para Pilatos. Então nós vemos o Senhor Jesus reagindo às multidões de diversas maneiras diferentes. Então nessa lição vamos trazer algumas curiosidades a respeito de como o Senhor Jesus lidou com a multidão e como nós, sendo os seus discípulos, e mais especificamente para os líderes, como os líderes devem tratar as multidões, como olhar para a multidão, ter um olhar mais atento à multidão. E aqui na verdade aplicada, nós já destacamos 3 características: compaixão, discernimento e atenção. Todo bom líder, meu irmão, deve olhar para a multidão com compaixão. Não só olhar para a multidão como uma forma de trazer um certo benefício, mas olhar com um olhar de compaixão, tendo em vista que o autor aqui ele classifica Jesus como servo. O servo é aquele que veio para servir, aquele que veio para estar pronto para atender. Então, olhar para a multidão como um servo, não olhar para a multidão como um senhor, mas como aquele que está disposto a entregar algo para a multidão, disposto a se doar para a multidão, olhando com compaixão, com discernimento para entender a necessidade da multidão, a necessidade das pessoas que estão ao seu redor. Qual a necessidade? E o interessante é que quando nós falamos de necessidade, nós não temos que olhar apenas para o coletivo, mas o bom líder é aquele que consegue olhar a multidão no individual, tendo em vista que cada pessoa que compõe aquela multidão tem a sua necessidade específica e o servo estar pronto para atender a essa necessidade.
Quando eu falo servo, eu falo líder. E claro, estando alinhado com a vontade de Deus. E atenção, sempre atento àquela multidão ou às pessoas que estão ao seu redor. Nosso texto de referência está em Marcos capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 11. Vamos lá, tópico 1, Jesus e a multidão. 1.1, atento às necessidades da multidão. Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Percebe que Jesus vê a multidão e percebe a necessidade daquela multidão. E logo em seguida já se propõe a resolver o problema. Se propõe como servo a atender a necessidade daquelas pessoas. Meu irmão, um bom líder é aquele que ele se especializa, ou uma de suas especialidades é resolver problemas. Logo o Senhor Jesus, ele resolve aquele problema, ele vê a necessidade e se coloca à disposição para resolver a necessidade daquelas pessoas que estavam ali, que nessa necessidade específica era a falta de alimento. Então, meu irmão, tenha em vista, um bom líder é aquele que sabe resolver problemas. Quando você se torna especialista em resolver problemas, você alcança patamares maiores. Surgiu um problema na sua vida, meu irmão, não deixa esse problema te afundar, te desnortear, te destruir ou tirar você do caminho, não. Peça graça a Deus e resolva esse problema. Peça discernimento para que o Santo Espírito venha tirar dos olhos toda a névoa, tirar do ambiente de penumbra, que em alguns momentos nós entramos em uma nuvem e essa nuvem não permite que nós enxerguemos a solução do problema. E você, como um líder, como alguém que as pessoas estão olhando e estão buscando, estão esperando algo sair de você, estão esperando que a solução saia de você, você precisa, meu irmão, estar sempre em comunhão com Deus. Peça ao Santo Espírito para tirar essa névoa dos olhos, essa penumbra, essa máscara, e seja um solucionador de problemas. Aquele que soluciona problemas sempre alcança patamares maiores. 1.2. No meio da multidão, mas atento às oportunidades. Lemos aqui que um pai, vendo seu filho padecer, se destacou entre a multidão para pedir socorro ao servo. Meu irmão, você pode estar no meio da multidão, mas esteja atento às oportunidades. Já diz aquele ditado que uma oportunidade, coisas que não voltam atrás, a palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Você pode estar no meio da multidão, mas não seja apenas mais um, faça a diferença. E a hora que aparecer a oportunidade, agarre-a, meu irmão, abrace, tenha iniciativa. Esse pai estava com seu filho, possuído por um espírito maligno. E quantos ali naquela multidão próximo ao Senhor Jesus não estavam também com vários problemas, dificuldades que precisavam ser solucionados? Mas esse pai, ele teve a atitude, ele tomou uma decisão, ele estava atento à oportunidade. Ele viu que aquele servo poderia resolver o seu problema. Ele viu que o Senhor Jesus poderia trazer a cura para o seu filho, para a sua família. Meu irmão, busque o Senhor Jesus e não deixe a oportunidade passar. Esteja atento. 1.3. Não permita que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. Foco e objetivo. Meu irmão, não é porque todos estão indo em uma direção que essa direção está certa. Se de repente Deus esclareceu para você e te deu uma outra visão, meu irmão, fique na visão que Deus te mostrou. De repente, não porque você é único ou ímpar, mas de repente
Deus tem dado revelações exclusivas para você. E Ele quer te usar de uma forma diferente do que está usando todos que estão acompanhando esse movimento, todos que estão na multidão. Então, foco, objetivo. Se Deus te deu uma orientação, se Deus te deu uma visão, fique na visão e na orientação que Deus te deu. Permaneça fiel, firme, foco no objetivo. E espere. Suporte o tempo da espera. Lembra quando o Senhor, nosso Deus, quis falar com Moisés? Que falou para Moisés subir no monte, até lá, porque ele ficou 40 dias e tudo mais. Deus pede para que Moisés suba ao monte, e antes de Deus ir falar com Moisés, Deus demorou 7 dias. Moisés ficou esperando durante 7 dias para ouvir a voz de Deus. Será que Deus estava ocupado para fazer outra coisa e Deus não podia ir falar com Moisés naquele exato momento? Existe um período de espera. Não que Deus não esteja pronto, mas talvez nós não estejamos prontos para ouvir o que Deus quer nos dizer. Ou talvez nós não estejamos preparados. São muitas vozes, são muitos pensamentos, são muitos desejos, são muitos sonhos. Há uma tempestade que precisa ser acalmada. E quando essa tempestade ser acalmada, você vai ouvir a voz de Deus. Lembra Elias, quando estava lá dentro da caverna, veio o vento, veio a tempestade, veio o fogo. E Deus não estava em todo esse barulho. Aí depois uma voz mansa e suave. Talvez Deus está querendo que você acalme essa tempestade dentro de você para que você ouça o que Ele tem a dizer a seu respeito e qual a direção que Ele tem para a sua vida. Foco e objetivo. Não permita que a multidão atrapalhe a sua busca pelo seu socorro. Tópico 2. As multidões que seguiam a Jesus. Aqui nós vamos ver 3 tipos de pessoas que compunham aquela multidão. Primeiro, a multidão dos curiosos. Os curiosos, mas que não queriam compromisso com o Filho de Deus. Quais são os curiosos? Aqueles que estavam ali só para ver o movimento, só em busca do que estava acontecendo. Eles não queriam um compromisso sério. Porque uma coisa, meu irmão, é você estar atrás de entretenimento, atrás de movimento. Outra coisa é você ter compromisso com Deus, compromisso com o servo, compromisso com a palavra, compromisso com aquilo que Deus, a intimidade que Deus exige. E quando eu falo de intimidade, eu falo de separação, de comunhão, de momento a sós, de se auto-individualizar em relação a Deus, você e Deus, ficar sozinho. Não seja apenas um curioso, não esteja apenas atrás de entretenimento, não esteja apenas com foco para ver o que vai acontecer, mas seja aquele que está em busca de ter um relacionamento com Deus. Segundo tipo de pessoas, 2.2, uma multidão de desprovidos. Em busca que o servo apresentasse uma solução para os seus problemas e respostas para as suas dores e ansiedades. Os desprovidos, aqueles que estão atrás de Jesus só para receber algo. Aqueles que estão em busca de Jesus porque precisam receber alguma coisa. Ou precisa que Deus resolva um problema, ou precisa que Deus mostre uma solução para uma dívida, ou precisa que Deus traga uma cura, ou precisa que Deus restaure o seu casamento, ou precisa que Deus restaure o seu filho. É o desprovido, é aquele que sempre tem uma necessidade, mas ele nunca quer se doar para Deus. Ele sempre pede para si, mas nunca tem para oferecer. Comece a oferecer. Todos nós temos necessidades, todos nós precisamos de algo, todos nós estamos em busca que Deus faça algo para nós. Mas não seja apenas um desprovido na multidão, meu irmão. Passe a oferecer algo a Deus. E o terceiro tipo de pessoas, a multidão dos acusadores. Pessoas que estavam ali sem um objetivo definido. A intenção era só acusar.
Percebe que esses acusadores que fazem parte da multidão, parece que eles amam mais a sentença do que a misericórdia. Eles preferem sempre dar a sentença do que oferecer a misericórdia. Parece que eles ficam mais felizes com a sentença do que com a misericórdia ofertada. Irmão, não seja um acusador. Ofereça mais misericórdia. O caso de Jonas, o desejo de Deus era que Jonas fosse pregar o arrependimento a Nínive para que salvasse Nínive. Mais de 180 mil pessoas. E parece que Jonas não ficou feliz quando Deus resolveu não destruir a cidade. Lembra que ele vai lá para debaixo de um pé de abóbora, de aboboreira? E fica triste com Deus porque ele foi anunciar o arrependimento. E o povo se arrependeu verdadeiramente e Deus não consumiu aquela cidade, mas trouxe a salvação. Claro que eu não estou fazendo um julgamento a respeito da vida de Jonas, apenas um paralelo aqui. Mas não seja um acusador, não seja alguém que está interessado mais na sentença do que na misericórdia. Tópico 3, os 3 grupos entre a multidão. Aqui nós vamos ver as 3 características dos discípulos, daqueles que eram discípulos, e tanto os discípulos como os apóstolos. No 3.1 nós vamos ver quando Jesus envia os 70 discípulos, de 2 em 2 para anunciar o Evangelho. Nós conhecemos os 12 apóstolos do Senhor Jesus, mas discípulos tinham bastante. A Bíblia nos traz os 12, que eram aqueles mais próximos, que Deus escolheu, que o Senhor Jesus escolheu para andar com ele. Mas existiam outros discípulos, tanto que nós temos aqueles que temos um relato daqueles 2 que estavam no caminho de Emaús. Nós não sabemos o nome deles, mas eram 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús logo após que o Senhor Jesus foi morto. Tanto que eles comentavam sobre si a respeito do Senhor Jesus e aquele que foi andando com ele, eles nem perceberam que era o próprio Senhor Jesus. Então, se tratando de multidões, nós temos os 70 discípulos, que foi enviado de 2 em 2 para anunciar o Evangelho. Depois nós temos, no tópico 3.2, os 12 apóstolos, que foram aqueles que o Senhor Jesus escolheu a dedo para andar com ele, para fazer parte do seu ministério, para estar com ele lado a lado. E por último, nós temos os 3 discípulos, que eram o círculo mais íntimo do Senhor Jesus, aqueles que Jesus fazia questão de estar próximo, principalmente quando queriam revelar alguns segredos, que era Pedro, Tiago e João. E aí não vamos entrar nas características de cada um desses discípulos, mas Pedro, Tiago e João. João, aquele que se considerava o discípulo amado, não porque Jesus o chamou de discípulo amado, mas porque ele se via assim. Pedro, aquele que era o mais impulsivo, aquele que tinha a sua personalidade um pouco mais forte, aquele que por diversas vezes agiu em situações que não convia agir, mas mesmo assim foi o escolhido para estar na frente da igreja. E quando Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus não estava dizendo que iria edificar a igreja sobre Pedro. Quando Jesus diz sobre esta pedra, estava se referindo a si mesmo. Mas Pedro sendo o pastor, o primeiro pastor, aquele que era responsável pela igreja. E Tiago, irmão de João, os 2 filhos de Zebedeu. Esse era o círculo mais íntimo, os amigos, os apóstolos que Jesus escolheu para revelar os seus segredos. Conclusão: Jesus estava sempre atento aos necessitados